Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast e hoje nós estamos aqui com um empreendedor que começou cedo no trabalho, passou pelo Exército Brasileiro e decidiu construir seu próprio negócio do zero. Enquanto ainda enfrentava os desafios iniciais da empresa, voltou a estudar, formou-se em economia e ampliou sua visão empresarial, expandindo sua atuação também para o agronegócio. Hoje nós estamos aqui com Vitor Veloso. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, galera de podcast. É isso aí. Estamos aí, ó, fazer mais uma entrevista aqui hoje, né? Bater um papo, né, hoje. É isso aí. Vamos conhecer mais o Vitor Veloso. Bom, tem que conhecer, rapaz. A história não é feia, não, é bonita. Vitor, qual foi o maior aprendizado da época da padaria? Então, Yuri, a gente, assim, eu vim de família muito pobre, muito de baixa renda mesmo. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, na padaria Senhor do Espaço, aqui próximo, na esquina de Barão do Suacilino. E ali eu fiquei até os 18 anos para ir para o Exército, que era um sonho meu. O aprendizado da padaria é muita coisa, somado é muita coisa. Lidar com pessoas, atender o público. Como eu era muito novinho, o dono da padaria me ensinava o que era para fazer. Eu me lembro direitinho que, por exemplo, a pessoa fazia uma comprinha lá, aí você tinha que digitar assim, ó, 5 pães, uma rosca, um pote de café. Aí eu lembro que a menina pegou um absorvente, e aí a gente tá mods, né? Aí mods. Aí o homem virou e falou assim, não é mods, não, é absorvente. Quer dizer, tudo isso é uma história que fica pro resto da vida. Eu garotinho lá com 12 anos, eu achei que eu tava cantando pro cara somar no caixa, e muito engraçado. E o cara chegava, o Zé Carlos, uma pessoa muito boa, que já faleceu, mostrava como é que passava um pano, quer dizer, coisa que eu não tinha aprendido, na verdade, dentro de casa, porque os pais nem tiveram tempo para isso, porque a gente estava tendo pai trabalhando o dia todo, e cunha a gente para vender, às vezes, um salgadinho na rua, um algodão doce, um limão. Isso desde 8 anos, eu sou bem virão. Quando eu não tinha um limão para vender, tinha uma laranja, tinha um salgadinho na bandeja, assim, ó, saía na bandeja carregando mesmo. Então é uma história boa de vida, cara, bacana. Sempre foi, o empreendedorismo já estava na sua mente ali, né? A verdade é essa. E vou te falar uma verdade. Enquanto meu pai trabalhava na padaria durante o dia, chegava em casa, fazia um salgado, na parte da manhã, eu ia para a escola, voltava da escola, minha mãe fritava e eu saía com o tabuleiro na rua para vender. E eu vou falar com você que eu vendia tudo. Eu parava em obra, eu vendia fiado, eu dava um jeito. Falei, Carol, eu sei que você só recebe na sexta-feira, eu volto sexta-feira. Porque eu sei que o cara estava ali e não ia embora. Sim. Sexta-feira o dinheirinho estava lá. É assim, então a vida é feita de experiência. A gente fala, expertise. Expertise a gente ganha, é o dia a dia. Cada detalhe é um acontecimento e vai formando a nossa conduta, o caráter e o profissionalismo, eu acho. Sim. E você acha que o período que você ficou no Exército, isso aumentou mais a sua forma de ver as coisas e a responsabilidade em relação a tudo, né? Ao trabalho, a vida no contexto geral, né? Sim, eu aconselho. Meus filhos não se viram exército, porque eu sou muito conhecido de fora e minha mulher pediu para tirá-los do exército, que eles estavam fazendo faculdade. Mas eu fiz isso muito contra a minha vontade, porque eu gostaria que todo ser humano passasse pelo exército. Porque ali você aprende algumas coisas. Você aprende a arrumar sua cama, a andar na hora certa, a tomar banho na hora certa, a não responder ninguém. Existe uma hierarquia que, independente de valorizar ou não o exército, existe uma hierarquia ali que o adolescente vira um ser humano melhor, eu acho. Eu adorava o exército, fui amigo do comandante, dirigia para o comandante, fui um excelente soldado. Mas eu fui um soldado porque eu não tinha estudo na época. Como eu vim de família muito pobre, eu tinha parado na quarta série, quarta série normal, estudar e pronto, e fui trabalhar. Quando fui para o exército, por mais que o homem, o coronel Alcântara, que era o coronel, o comandante do exército do 4º GAC, lá em Benfica, ele me adorava, falava, meu nome de guerra era Veloso, falava, Veloso, você é muito bom aqui, só que você não vai chegar a lugar nenhum. Sem estudo não chega a lugar nenhum. Então, mais para quem gosta do exército, para quem quer servir, talvez aí uma observação, tem que estudar, senão vai ficar lá dentro, sendo enganjado a vida inteira e não vai chegar a lugar nenhum. É lógico que cada um faz de um jeito, né? Cada um sabe o que quer. Mas eu ainda não pude ficar lá. Então eu pedi, coronel, me coloca na primeira baixa que eu tô indo embora então. Eu faria 19 anos em julho, 11 de julho, que é meu aniversário. Quando foi em novembro, 6 meses antes, ele me colocou na baixa e eu saí. Quando foi em fevereiro, eu já tinha montado meu negócio, que é o Mary Milk hoje. Faltava meses para eu fazer 19 anos de idade. Mas você gostava
tanto do Exército, aí você viu que sem estudar não daria. Uhum. E você já saiu com uma ideia de montar alguma coisa? O que te incentivou você a empreender tão cedo? Então, a necessidade faz o sapo pular, né? A verdade é uma coisa que realmente é a pura verdade. Quando o coronel me disse que ele ia me dar baixa 15 de novembro, eu comecei a procurar alguma coisa. E Deus colocou as coisas no lugar certo, na hora certa. Eu confio muito em Deus, entendeu? E sei que tudo isso que está passando na minha vida, eu digo o seguinte: se eu tivesse que fazer uma outra reencarnação, eu faria de novo tudo que eu fiz, sem precisar mudar nada. Tanto que eu sou feliz, graças a Deus, com a minha conduta como ser humano, como patrão, como pai, como marido. Então, graças a Deus, como amigos. E eu fiz amizade muito grande. Só que no Exército não adiantava, eu não tinha estudo. Quando o homem me disse que ele me colocar na baixa de 15 de novembro, eu falei, então tá bom, vou procurar alguma coisa para fazer. Teoricamente, eu estava procurando um emprego. Mas eu achei um terreno certo, na hora certa, que eu precisava montar um negócio. Não foi fácil. Mas eu cheguei no terreno, o Merimilk já existia, tinha sido de um outro cara, e ele tinha um sócio, eles discutiram, a coisa não vingou, eles fecharam. Era uma lojinha, pequenininha. Eu fui lá, vi aquilo fechado, comecei a andar atrás. E aí fui procurar aí um cara, achei quem era o dono, fui lá na dona do terreno, o Merimilk foi até em homenagem a ela, porque a dona chamava Maria Leite. Então a marca Merimilk foi colocada em homenagem a uma pessoa, uma senhorinha de idade que morava lá e era dono do terreno. E naquela época ali era muito isolado, inclusive, entendeu? Uhum. Foi muito difícil, não foi fácil. Durante 3, 4 meses eu fiquei ali, depois de ter saído do Exército, limpando, cuidando, pintando. E não tinha dinheiro para nada, tinha que fazer eu mesmo. Quando eu inaugurei o Merimilk, 11 de junho de 87, eu estava completando um mês, faltava um mês para completar os meus 19 anos. E eu comecei a trabalhar na chapa, sozinho, atendia, fazia. O molho nosso, que é uma vitória hoje, que é um produto de excelência na cidade, muito bem reconhecido, muito bem aceito. Fiz ele em canequinha pequenininha, começava a fazer aos poucos, porque não produzia para ver, não tinha produzir muito, porque não vendia. Em primeiro ano de Merimilk, eu fechei meu faturamento, eu tinha vendido 300 sanduíches. No primeiro ano, ou seja, menos de 30 por mês de média. Você parar para pensar, é muito pouco. Muito pouco. Quando eu falo com você hoje que, graças a Deus, eu vendo uma faixa de 1.400 por dia, se você fizer uma... É surreal, né? É surreal. É Deus mesmo. Mas esse início, ele começou... não tinha um planejamento em relação a Nenhum. isso? Foi mais a coragem mesmo. Determinação e garra. Mas você já Eu tinha precisava. mexido nesse segmento, trabalhado com Sim. isso? Quando eu trabalhei na padaria, com 12 aos 18, a padaria naquela época não funcionava aos domingos. Então, eu trabalhava sábado até 10 horas na padaria, e depois eu trabalhava num trailer, que eu posso te mandar uma foto depois que eu tenho, vou te mandar a foto. Eu trabalhei no trailer que chamava X-Lanche, na pracinha de São Mateus. A pracinha que hoje ainda é a pracinha ali, mas na época era estrada de chão, e tinha onde é o posto policial ali, hoje tinha um trailer. E eu pegava sábado a noite toda e domingo à noite. E 5 horas da manhã, na segunda, eu estava na padaria de novo. E eu, assim, fui um cara muito bem-sucedido, porque além do dono da padaria gostar muito de mim, eu era muito trabalhador. Eu pegava às 5 da manhã e teria que parar 1 da tarde, mas eu não parava. Eu ia até 9, 10 da noite. Eu me lembro que com 13 anos, eu ganhava 2 salários, enquanto meu pai ganhava 1 salário para cuidar da família. Então eu ganhava o dobro que meu pai ganhava, porque eu dobrava o meu expediente. Sim. Porque às vezes uma pessoa não ia e o patrão dispensava alguém, eu falei, não, eu fico, não tem problema. E assim, uma coisa bonita, eu acho que a gente planta aqui e colhe aqui. Quando eu saí de lá para ir no Exército, ele não queria que eu saísse, porque ele ficou dependente de mim, eu realmente trabalhava muito. E aí ele falou, olha, Vitor, eu estou numa situação que eu nem tenho como fazer um acerto com você, como é que faz? Eu falei, deixa, daqui uns 60 dias eu volto para a gente fazer acerto. Eu não tinha dinheiro, eu não era rico, mas eu sempre respeitei o espaço de cada um. Sim. E aí, cara, ele fui lá daí 60 dias, ele falou, cara, eu tô muito apertado para fazer o seu acerto. Eu falei, então, peraí, amanhã eu volto. Aí eu fui na Yamaha Shop, na Independência ali, perto de onde era Parvel, e fui lá e financei uma moto em 12 parcelas. Conversei com os donos lá, que hoje são meus amigos até hoje, o Flávio, o Thanos, o Ronaldo. Falei, cara, a minha situação é essa, eu tenho que comprar uma moto financiada para o meu patrão pagar, que é o meu acerto. Aí cheguei para o Zé Carlos, na época, falei, Zé Carlos, tá bom para você? Você pagar desse jeito? Ele falou, tá ótimo, porque eu teria que arrumar dinheiro para você de imediato.
Vou Sim. pagando em 12 parcelas. Então, quer dizer, a vida foi desembolando com muita tranquilidade, muita maestria. Tudo que eu aprendi foi aos poucos, foi contato com pessoas, amigos me ensinaram muito, família, esposa, parente. Eu fui aprendendo, eu tenho muita facilidade de aprender. Aprendo com você aqui, numa Sim. conversa, eu vou pegando alguma coisa que me interessa. Entendeu? Então, graças a Deus, a vida desembolou muito fácil. Agora, é o que eu falo, quando eu montei o Mary Milk, eu não tinha um tiro para dar. Eu tinha um chumbinho, eu tinha que acertar lá no coração da onça, porque senão... E eu sabia que era muito difícil. Mas eu tive persistência e a perseverança, ela ajuda muito, cara. Quando a gente persiste, acredita. Por várias vezes, muitas pessoas, cara, você é louco, isso aqui não dá nada não. Eu tive 2 sócios, os 2 sócios desistiram. Todos os 2 sócios falaram, você é louco, isso é coisa de louco, cara. Isso aqui não é coisa de gente, não. E hoje, eu converso com todos os 2 sócios, são amigos, mas eu falo, é persistência que faz a pena. Eu tocaria o Mary Milk até o final da minha vida, tanto que eu gosto daquilo lá, cara. Eu sou apaixonado. Hoje tenho meus filhos que hoje estão entrando para fazer a gestão do Mary Milk já. Sim. Os 2 são formados na Federal de Juiz de Fora, mas não querem ficar na profissão e estão tocando a empresa comigo. É bonito ver a família lá. É bacana ver. Isso é bom. O cliente valoriza muito, muito normal, cara, muito bacana. Quando o cliente, que legal ver a família inteira. E você acaba irradiando ali muita alegria para todo mundo. Só os funcionários percebe aquela coisa de família, aquele encontro, aquela paixão pelo negócio, entendeu? Verdade. E você parando para analisar isso, desde quando você abriu o Mary Milk até hoje, qual foi, você lembra assim, o momento mais difícil que você teve ali com a empresa? Eu tive muitos momentos difíceis. Um deles, assim, eu já tinha, eu te falei, né? Aí eu não tinha estudo, tinha nada. Aí comecei a conhecer pessoas que eram médicos, engenheiro, tá, que começaram a frequentar a Mary Milk e respeitar. Aí eu senti a necessidade de estudar. Falei, gente, eu não posso ficar sem estudo, já que eu tenho um leque de amizade, né? Tão seleto. Eu comecei a ser respeitado como dono da empresa. E aí falei, olha, eu tinha que fazer um supletivo primeiro grau. Fiz o supletivo primeiro grau, fiz o supletivo segundo grau e fiz vestibular de economia e passei e comecei a estudar. Aí foi a primeira dificuldade, porque eu tinha que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, por muitas vezes, durante 5 anos de faculdade, por muitas e muitas, não tem como contar, foram muitas vezes que eu saía do Mary Milk e não dava para ir em casa, eu ia direto para a faculdade. E saía da faculdade tipo 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, dependendo da grade de aula, ia fazer compra para poder abastecer o Mary Milk à noite, para poder abastecer o Mary Milk durante o dia, para voltar à noite. E 6 horas abria todos os dias. Mary Milk não fecha nem um dia. Fecha véspera de Natal e véspera de Ano Novo e não mais. E assim, a gente falando agora um pouco da construção do negócio, quando você abriu o Mary Milk, você já imaginava que aquilo ia durar décadas? Nem de longe. Para mim, aquele momento ali era assim: estou aqui, ganhando meu dinheirinho, pretendo crescer e pretendo ser respeitado. Nem sonhava que uma empresa duraria tantos anos. Eu não sabia que era isso. Sinceramente, eu não tinha o conhecimento de uma empresa durar 20, 30, 40 anos. Juro para você, nem sonhava. Para mim era coisa normal, de 3, 4, 5 anos, porque é o que eu via acontecer. Meu pai estava no serviço, trabalhava muito, 2, 3 anos, 4, 5, e aí mudava. A padaria que eu tinha trabalhado, o cara tinha 2 anos, vendeu para um outro que tinha ficado mais 3. Então, quer dizer, para mim o normal do negócio era 3, 4, 5 anos. Eu não imaginava que teria uma empresa que poderia durar 4, 5, 6 décadas. Hoje eu conheço várias empresas. Aqui de fora tem 2 empresas mais velhas do que o Mary Milk. Mas é uma geração passando para geração e é o que eu pretendo hoje. Se Deus quiser, Mary Milk vai perpetuar por muitas décadas ainda. Espero que meus filhos façam esse trabalho bem feito. Tá certo. E qual foi o maior risco que você se lembra de ter assumido no início? Por exemplo, tem uma história bacana até. Quando eu comprei o Mary Milk, eu tinha muito pouco dinheiro. Eu tinha comprado uma motinha financiada, que o dono da padaria pagou,
que eu falei agora há sim. pouco, em 12 parcelas, e fui pro Exército. No Exército eu tinha uma motinha que era essa, RD 125. E tinha feito uma dívida e também comprei uma CB 400, que era uma motinha usada, mas muito, muito usada na época. E eu peguei isso e dei tudo no Mary Milk. Eu não tinha mais nada. Eu comprei Mary Milk, aquela casinha velha, aquele coisinha pequenininha de um cara, tal do Leonardo. Quando eu estava limpando, fazendo escritura, fazendo tudo, preparando para abrir, eu não tinha nem dinheiro para pagar o contador. Então eu fiquei quase um ano sem contador, sem nada. Acreditando que aquilo ia dar certo e fui levando. Quando eu estava fazendo isso, chegou um sócio desse Leonardo e disse, olha, eu não vou passar contrato de compra e venda porque o Mary Milk é meu também. Só que eu não sabia, eu comprei o Mary Milk do Leonardo, Sim. que não era o que é hoje, era uma coisinha pequenininha, não era Mary Milk, mas o cara quis me cobrar. E eu falei, mas eu não sabia que você era dono. Não, mas eu sou. Senão eu não te passo contrato social. Eu não mudo as cotas para você. Falei, tá bom, o que eu tenho que fazer então? Falei, pega a moto, dei 2 motos pro seu sócio. Não, eu não tenho negócio com ele, eu não converso, isso é problema seu. Eu me senti, cara, eu com 19 anos, um menino, precisando crescer. Cara, aquilo pra mim foi assim, caiu o mundo, né? Aí eu sentei e pensei, falei, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar. Ou vai, não é ou vai ou não vai, não. Vai ou vai. Aí eu falei assim, eu não tinha outra opção. Aí cheguei por esse cara, que o apelido dele é Borel, ele é professor, até não. E aí eu falei, olha, vou acertar com você. Você me dá 5 meses, eu acerto com você. Só que eu não tinha como pagar. De jeito, eu não tinha nada para vender, eu não tinha nada, eu não tinha pai para ajudar, não tinha nada. Eu falei, em 5 meses eu te pago. Ele acreditou, passei um documento para ele, que era muito negociado na época, nota promissória, passei a promissória para ele, peguei a empresa e comecei a tocar a empresa. Um mês depois disso, eu ali já doido com aquelas que eu tinha que pagar aquele cara, e não tinha movimento, e ninguém conhecia Mary Milk. Eu ia lá no calçadão, ficava, montei uma lanchonete ali, chama Mary Milk, Mic, ninguém sabia nem pronunciar direito, porque há 40 anos atrás o anglicismo não é o que é hoje. Sim. Qualquer criança fala, né? E aí, cara, eu fui comprar na Coca-Cola, a Coca-Cola não me vendia. Coca-Cola na época era a potência em Juiz de Fora. Sim. Entendeu? Se não tivesse uma bandeira, uma Coca-Cola, a casa não virava. E eu fui lá, marquei com um gerente na época, chamava Lúcio, marquei com ele uma vez, para ele me atender e não me atendeu. Quer dizer, marquei segunda e eu ia lá, chegava lá e falava com o secretário assim, ó, não vou atender mais ninguém hoje. Falava, tô aqui igual bobo. Quer dizer, pobre, ferrado e sem nenhuma moral. É muito difícil, cara. Tem que ter determinação. Aí o homem fez isso 6 vezes. Aí quando foi na 7ª, parece código mentiroso, eu fui lá 6 vezes, mas na 7ª eu falei, hoje não escapa não. Eu vou pegar esse homem vai me escutar de qualquer jeito. Fiquei perto da porta. Quando ele abriu a porta, falou com a secretária dele assim, ó, não atendo mais ninguém hoje. Aí eu pus o pé na porta. Falou, ô doutor, vim 6 vezes. Essa é a 7ª, eu preciso negociar, eu preciso comprar. Se eu não tiver como comprar, como é que eu vou vender? Me dá 1 minuto, eu preciso de 1 minuto do seu tempo. Mais nada. Aí eu falei, entra aí. Uma vontade, doido. Me tratando mal, igual um peão mesmo. Eu me senti assim, muito relaxado. Eu achei que eu estava montando um negócio que eu ia ser alguém. Naquele momento, eu falei, cara, os outros pisotiam mesmo, ninguém ajuda não. O cara me queria pisar no meu pescoço. Isso é complicado. Aí entrei para dentro e falei, Lúcio, eu sei que quem te deve é o ex-dono, não sou eu. Mas eu sei que se eles não pagar, você não vai vender. Aconteceu isso, eu paguei o Léo. O outro sócio me cobrou, eu fiz um documento para pagar ele. Então eu estou muito apertado, mas eu quero que você me dê crédito, que aí eu começar a comprar. Ele virou para mim e falou assim, olha, você não tem nome, você não tem família, então você não tem crédito. Desse jeito. Você arruma uma pessoa que tem um cheque especial, e naquela época o cheque especial era para poucos. Né? Hoje qualquer um tem cheque especial. Mas, e ele falou assim, arruma uma pessoa que tem um cheque especial e me traz aqui o cheque. Que aí eu te avalio, eu quito a dívida anterior, que não era minha, mas eu tinha que pagar, quito a dívida anterior e eu começo a te vender. Fui atrás de um amigo meu que tinha um açougue aqui, acho frigorífico Oriente, Paulinho Aragão, um cara, uma excelente pessoa. Falei, Paulinho, você me empresta cheque? Ele falou, empresto, não tem problema não. Ele me deu 3 cheques em branco, assinado. O que é a confiança, né? Então eu tive muita ajuda, eu tive muita felicidade, cara. Deus me apoiou o tempo todo. E eu acreditei, eu podia ter desanimado, eu tive muitos motivos para desanimar, muitos. Mas já chegou a pensar em algum momento? Não, cheguei por várias vezes. Uma dessa vez eu falei, não vai dar certo não. Não vou continuar não, mas eu falei assim, não gente, é o que eu tenho, não adianta eu tentar outra coisa. Aí esse Paulinho me prestou os cheques, eu fui lá e falei, Lúcio, aqui ó, você me divide em 3 vezes?
que eu consegui com meu amigo 3 cheques. Cheque especial, do jeito que você pediu. Falei, tá. Falei, então, 30, 60, 90. Não, tem que ser à vista. Falei, não, 30, 60, 90, vou quitar o que não é meu. Mas só que eu não tinha como pagar nem o sócio que eu comprei e nem o cheque. Fui lá, dei o cheque para ele, fui embora para casa. E aí a cabeça fervendo, né, cara? Parecia um vulcão. Aí eu falei assim, o que eu faço? Marquei com ele de novo. Luz, você me atende? Tá bom, eu te atendo. Já tinha um pouquinho mais de intimidade, te atendo. Chegou lá e falou, vamos fazer uma exclusividade? Eu vou colocar a bandeira, você coloca a mesa na minha casa, eu vou vender. Em 30 dias eu dobro meu pedido de hoje, dobro de novo com mais 30 e dobro de novo com mais 30. Só que eu tava jogando uma cartada que eu tava brefando, eu não tinha carta na mão para isso. Eu não tinha como pagar, eu não tinha como vender. Como eu te disse, eu vendi muito pouco, mas eu tinha que fazer um jogo. Você precisava passar o primeiro mês. Eu precisava passar o primeiro mês. Aí ele falou, você garante isso? Eu falei, garanto. E ele falou, se você não garantir, eu falei, olha, você pega todo o cheque e entra de uma vez só e não precisa me vender mais. Ele falou, então tá bom, vou te dar um crédito. Eu falei, mas eu quero uma exclusividade. Para exclusividade você tem que me dar uma ajuda. Aí ele falou, tá bom, te dou o letreiro, te dou as mesas, te dou freezer. Eu falei, você me dá um dinheiro também. Eu já estava de olho no cheque, que eu tinha dado para ele. Aí ele falou, não, mas dinheiro não tem jeito de ser. Eu falei, então faz o seguinte, você me dá X em dinheiro, que era exatamente o valor de cheques. Eu falei, você me dá X em dinheiro e me dá o resto em produto, para eu colocar lá, abastecer e vendendo. E eu vou fazer isso que eu combinei com você. Ele falou, se você cumprir, tá fechado. Mas eu quero 30 dias saber se você vai cumprir. O cheque continuou com ele. E eu falei, gente, eu ficava sem dormir. Eu falei, como é que eu vou fazer para pagar cheque? O que eu fiz? Eu fui nos comerciantes de São Mateus. Falei, você não quer comprar uma caixa de coca, não? Você não quer comprar uma caixa? Eu disse, não. Você não quer comprar? Aí eu vendia para os outros. Eu comprava e vendia nos bares, picado, para os donos de bares. Eu carregava nas costas, entregava lá. Mas eu estava cumprindo o objetivo que eu prometi com a Coca-Cola. Em 28 dias, antes dos 30, eu voltei. Falei, cumpri meu objetivo, que não fazer. Ele falou, então tá fechado, eu vou te dar. Aí eu falei, não precisa me dar dinheiro, me dá o cheque de volta. Cara, a história é bonita. É bonito. Aí peguei os cheques de volta, entreguei pro meu amigo, agradeci, sou amigo dele até hoje, inclusive dia 26, agora é aniversário dele. Vou ter que ir lá dar um abraço especial. E aí, cara, comecei. Tinha ainda 4 meses para pagar o sócio lá. E aí a coisa começou, devagarzinho, devagarzinho, e assim foi. Eu falei, olha, eu vou fazer um desafio. Fiz Coca-Cola, peguei um ônibus aqui que eu não tinha carro, fui lá no estado do Rio, negociei com o Catupiry. A minha casa hoje tem a marca notória do Catupiry. Eu tenho um certificado de 38 anos atrás, 39 anos atrás, certificado de marca notória de uso de Catupiry 0,0000001. Uns 15 0 lá, ou 20 0 e 1. É o primeiro certificado que eles deram para a pessoa ser exclusivo deles. E eu fiz essa mesma jogada. Falei, vou dobrar o pedido de vocês a cada tempo. E também vendia para os outros. Comecei a ser funcionário de Coca-Cola de Catupiry. Mas a coisa deu certo. Quer dizer, eu tinha que trabalhar, eu tinha que acreditar, eu tinha que sonhar. E, cara, dificuldades vieram muitas. Teve uma vez que eu já estava com 4 anos de Mary Milk. Eu estava com 5 funcionários. 6 horas eu abri o Mary Milk, ninguém chegou. Quando foi 9 horas da noite, chegou os 5 funcionários juntinhos. Sendo que cada um morava num bairro de Juiz de Fora. Eu falei, o que é isso? Quer dizer, estava pleiteando aumento de salário, mas não tiveram coragem de falar comigo. Quer dizer, falou, nós vamos faltar, o homem vai precisar da gente, e ele tem que aumentar. Chegaram lá, 9 horas eu já estava atendendo, os outros já estavam trabalhando. Eu lembro que eu liguei para um amigo meu, e falei, cara, fica no caixa para mim, que eu não quero mexer com sanduíche, e eu quero fazer o sanduíche e atender mesmo, mas eu não posso mexer com dinheiro. Aí ele falou, mas não entendo nada disso. Eu falei, não, eu vou falando quanto que é, você vai recebendo. Quando foi 9 e pouco, chegou no funcionário tudo junto. Eu falei, olha, gente, o que está acontecendo? É que a gente perdeu o ônibus. Eu falei, não, vocês não perderam o ônibus. Vocês estão me boicotando. E eu preciso crescer, cara. Se vocês ficarem me puxando para trás, a coisa não vai dar certo. Faz o seguinte, não precisa pegar ninguém, não. Para tudo, mandei 5, os 5 que eu tinha, embora de uma vez só. E eu também não tinha dinheiro para fazer rescisão, não tinha nada. Mas eu dei o jeito. Fui no contador com eles no dia seguinte, falei, faz a rescisão que tiver que fazer, eu vou dar um jeito. Pedi um prazo a eles e paguei. Então, quer dizer, tem muita dificuldade, cara, muitas, mas de coração, todas elas eu consegui resolver com muita habilidade, muita atenção e muita fé em Deus, sabe? Eu acreditava que ia dar certo. Acreditava e pagava para ver. E paguei para ver. E deu, cara. E deu tudo muito certo. Muito bom. A ponto que
15 anos depois, esse mesmo cara da Coca-Cola que não me atendia, que me esnobou lá, me chamou para ser sócio, cara. Eu não sei se você lembra, aqui em frente à Alameda, teve uma casa de esquina aqui, em Gramado Grill, uma churrascaria. Eu acho que eu Era vi. minha, uma casa bonita, 2 andares. Esse cara saiu da Coca-Cola, tinha saído, sentou ali e falou, eu quero ser seu sócio aqui. Eu falei, não, eu não quero sócio, entendeu? Não quero sócio, eu te agradeço, mas eu não quero sócio. Mas quer dizer, você volta lá atrás, o mesmo cara que tentou te esmagar pelo pescoço, é um cara que anos depois Sim. reconheceu meu valor e chegou pedindo para ser sócio. Os donos da Coca-Cola, que hoje até faleceu, um é o Sr. Carlos e o Sr. Guilherme, há pouco tempo faleceu o Sr. Carlos, foram meu amigo o tempo todo, porque eu virei amigo dele, amigo dos filhos deles. Então ficou muito com você. Fiz uma história muito bonita, cara. Muito Muito bonita. bacana. A gente falando um pouco agora da parte dos estudos em economia, né? Por que você decidiu voltar a estudar mesmo antes da empresa estar consolidada? O que te levou a voltar a estudar? É o que eu disse, eu tinha um relacionamento bem mais. Comecei a conhecer pessoas que eram médico, engenheiro, e aquilo ali eu comecei a me sentir mal quando eu achava que eu não tinha argumento para conversar com as pessoas. Eu achei que assim, eu estava ficando para trás em relação ao conhecimento, a muita coisa que as pessoas falavam. Eu era trabalhador e tudo, mas eu não tinha esse grau de estudo para falar algumas coisas, política, acontecimento, saber interpretar uma coisa que está lendo. Falei, não, tem que voltar a estudar. Economia foi um acaso, porque eu sempre fui muito bom de conta. Não é que eu seja bom de matemática, mas conta é assim, é loucura. Você fala 50 números, eu te dou o resultado aqui, somando na cabeça. Entendeu? Impressionante. O número de telefone eu guardo todos. Nome de pessoa eu não guardo, não. Mas pode falar 10 números de telefone aqui e me perguntar. Então eu sempre tive muita facilidade com números. E foi o que estava na época o vestibular de economia. Falei, eu vou aproveitar esse agora. Entendeu? Pensei em fazer odonto, fazer história, mas nada disso ia dar certo. Porque com certeza eu não seria um dentista e nem tem mão para isso. A minha mão é grosseira Não era o para perfil, detalhezinho, né? não é meu perfil. Eu sou o cara mais bruto mesmo, a verdade é essa. E em relação a empreender, né, e fazer o supletivo, que você já fez numa idade, entre aspas, um pouco avançada. O que você acha que foi o maior desafio? Então, a dificuldade é muito grande quando você também não tem uma base. Então, quer dizer, eu estava estudando, fazendo supletivo, e eu não fazia só de fora, eu ia no Rio, eu ia em Petrópolis, eu ia aqui nos colégios de fora fazer para sair rápido disso, tanto o primeiro quanto o segundo grau. Eu ter que estudar sem ter uma base muito boa, então eu estudava muito mais de qualquer outra pessoa, e ao mesmo tempo eu tinha que aguentar todos os desafios do dia a dia de trabalho da empresa. Era problema com funcionário, era problema com compra, problema com fornecedor, problema com freezer, ou seja, vários problemas que às vezes era tudo muito fácil, mas às vezes era muito difícil. Dependendo da semana, aquilo acumulava tudo. E, cara, e não era fácil. Aí você fala assim, caramba, onde que eu tô amarrando minha égua, né? É um ditado popular aí, amarrei minha égua, não sei aonde. Mas graças a Deus, minha égua ficou bem amarradinha, eu voltei, tirei ela na hora certa. Não reclamo de nada, não. Não foi fácil. Dormia muito pouco. Eu tive uma vez, não sei se você lembra do jornal que a gente fala, Tribuna de Minas, foi um jornal muito famoso. Lembro. E eles fizeram uma capa inteira comigo. Era capa de jornal. Parecia era artista. Porque eles descobriram, meus clientes, tá, descobriram, funcionário conversando, que eu dormia 3 horas por dia de média. E sempre fui isso aqui, alegre, brincalhão. Eu nunca fui frouxo pra nada. Sempre fui aceso, entendeu? E aí o Tribuna foi fazer uma matéria comigo. Falei, como pode dormir tão pouco e não ter mau humor, estresse, dor de cabeça, essas coisas? Eu nem sei o que é isso. A minha vida é essa. Eu levanto rindo e deito rindo, graças a Deus, cara. A minha mulher costuma falar que eu sou igual líder de torcida. Já acordo, líder de torcida, já acordo fazendo barulho e alegre. Você parando para pensar hoje, na época que você fez a faculdade, e especialmente por ser economia também, você acha que mudou a sua forma de ver o dinheiro? De Sim, lidar com o dinheiro? a gente acaba fazendo uma educação financeira, né? Na faculdade você começa a entender de outras coisas. Embora, saindo de onde eu saí e chegar onde eu tinha chegado até naquele momento, a minha vida já tinha dado um salto assim, muito grande. Eu já estava ali, eu já tinha comprado meu carrinho, já estava começando a construir uma casa, ou seja, eu já estava bem
seis para 7 anos de Mary Milk já estava começando a ter uma estabilidade, começando a poder fazer conta, já tinha crédito, já tinha nome, já tinha condição de pagar. Então, financeiramente, a minha vida sempre foi muito certinha. É lógico que a faculdade abre outros horizontes, né? Como aplicar, se vai aplicar, o que é interessante, o que não é. Mas assim, eu costumo dizer que eu tinha a prática e ganhei a teoria. Então eu juntei. E para mim foi interessante. Como eu costumo dizer que sorte é o encontro de oportunidade com você estar preparado. Se você está preparado hoje para fazer isso aqui e aparece a oportunidade amanhã de uma filmagem, um negócio, é a sorte. Sorte é isso. Para mim, sorte é o encontro de duas coisas. Bacana. E faz todo sentido. Sentido. Pensando numa mentalidade empresarial, qual o erro financeiro você acha que prejudica pequenos empresários? A pessoa está querendo iniciar. O pequeno empresário tem um defeito que eu tinha. A grande maioria, tá? Toda regra tem exceção. Ele acha que o dinheiro é dele. O dinheiro do seu estabelecimento não é seu. Quando você recebe um salário, você tem um grau de parcimônia. Você fala, eu posso poupar tanto ou não, tem que pagar boleto, tem que pagar isso, tem que pagar aluguel, você tem sua despesa e você consegue poupar ou não. A gente chama isso de parcimônia. Mas quando o cara é empresário, ele acha que, pequeno empresário ou grande, ele acha que todo o dinheiro que entra na empresa é dele. E não é. Ele tem que ser exatamente igual ao assalariado. Ele tem que saber o que é dele, o que é meu de verdade. O que eu mereço pelo que eu estou fazendo. Qual é o meu prolabore? Meu prolabore é um salário, é 2, é 3. Isso vai crescendo de acordo com o seu caixa. Quanto melhor seu caixa, melhor vai ser o seu prolabore. Porque você consegue faturar e aumentar o seu salário. Agora, eu sou salariado da minha empresa até hoje. É lógico que hoje eu tenho um bom salário, mas sou salariado. Eu recebo todo mês da minha empresa como qualquer funcionário meu. Você simplesmente não chega ali... Eu não chego e meto a mão no caixa. Eu já até fiz, mas eu fazia de uma forma que era empréstimo. Por exemplo, quando eu comecei a mexer com a área rural, que nós vamos chegar lá, eu comprar a fazenda, eu juntei o dinheiro, peguei da empresa uma parte, comprei a fazenda, mas aquilo para mim era um empréstimo. Ele ia voltar, porque ele tem que voltar. Então a gente faz mexe com o capital, mas sabendo que ele não é meu. Entendi. E qual a decisão empresarial mais te ensinou na prática? Qual a decisão empresarial que mais me ensinou na prática? Olha, acho que todo momento acontece muita coisa, mas quando você pega para lidar com público e com colaborador, por exemplo, cara, você tem que ser artista. Porque você vê que no dia a dia, as pessoas tendem a, não de má fé, mas tendem a colocar as coisas dele do jeito que ele pensa que é. E se você não tiver uma cabeça focada, não tiver um foco para seguir, você acaba escutando várias pessoas, tanto fornecedor quanto colaborador. Não é que ninguém queira ser o mal, é que eles têm uma outra cultura, já escutou de outra pessoa, o colaborador já trabalhou para outras pessoas e acha que vai trazer aquilo para dentro da sua empresa. Às vezes, é até com muito boa vontade, mas não é o certo. Entendi. Se você escutar a cabeça dos outros, você não anda. Porque são várias opiniões, entendeu? Que vão te trazer, cada um trazendo um pouquinho de opinião, que você perde o foco do seu negócio. Então, eu acho que focar, fazer o que tem que ser feito, mas não escutar os outros. Eu tive um amigo que uma vez falou assim, já até faleceu também, dono de uma padaria grande. Ele me deu um conselho que eu falei com ele. Ele falou, olha, eu não posso escutar o seu conselho. Daqui 6 meses eu estou quebrado se eu fizer um negócio desse. Porque ele dizia para mim que meu lanche era muito bom e que eu teria que vender muito caro para ter poucos clientes que tivessem condição de pagar meu lanche. E eu falei, chamava. Falei, Mauro, eu não posso fazer isso. A hora que eu tiver, eu preciso ter muitos clientes para girar bastante. E se o mercado, por algum motivo, tiver uma queda, ficar sem dinheiro, tiver uma pandemia ou ou por algum momento o mercado ficar difícil, eu tenho, com a metade dos meus clientes, eu consigo viver. Agora, se eu tiver pouco cliente, com custo em cima daquilo, com a ideia já todo focado naquilo, e perder 10%, cara, você não está arriscado, você não sobreviver. Porque dessa forma ele ia abraçar um tipo de público só. Ele queria começar um tipo de público mais seleto. Tipo assim, só vender para quem tivesse condição de pagar muito caro. E eu ficaria na mão de poucas pessoas, e essas pessoas teriam muitas opções de compra. Porque todo mundo está atrás de um público que gasta.
Sim. Só que eu preferi o quê? Pulverizar mais, ter um giro muito grande. Lógico, eu não tenho um produto mais barato, até não tem como ser, porque minha casa é caro, meus insumos são de primeiríssima qualidade, não abro mão de qualidade mesmo, de nada, nem da embalagem, nada, nada, nada. Qualidade para mim sempre foi primordial, sempre foi o primeiro item do negócio. Olha só, bacana. E o que você acha que diferencia uma, uma empresa, um início de empresa? O que você acha que diferencia no início de uma empresa que hoje, igual a sua, está há décadas, para aquelas que às vezes dura 2, 3 anos? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que são vários fatores que é inerente ao negócio, mas duas coisas que é fundamental, é paixão e persistência. Se você não faz o que você gosta, tendência a não dar certo. Você já entra no negócio desanimado, já reclama de tudo, e que tudo tá ruim. Eu acho que quando você gosta, mesmo que esteja ruim, a gente acha que tá bom. Porque você fala, já tô indo, eu tô aqui, tô fazendo o que eu gosto, tô fazendo o que eu quero, e eu sempre gostei muito do que eu faço. Verdade é que eu não faço assim as coisas que eu não gosto, não. Só pelo dinheiro, não, sabe? Eu sempre fiz aquilo que eu gosto. Eu realmente hoje, meus negócios têm dado resultado porque eu sou apaixonado do que eu faço. Tanto o Mary Mill, quanto a propriedade, como construção civil, que eu também gosto muito, eu gosto do que eu faço. Pô, bacana. De verdade. A gente falando um pouquinho agora do agronegócio e legado, né? Uhum. O que despertou o seu interesse pelo agronegócio? Então, o agronegócio, que é o meu segundo passo, né, depois do Mary Milk, é que eu já tinha uma paixão muito grande. É como eu disse, meus avós era, trabalhavam em propriedade rural. Naquela época eu era pequeno, eu ia com meus pais no final de semana visitar meus avós. A gente não tinha condição, não tinha carro, nada, ia de ônibus. Meu avô era funcionário da fazenda, mas pra gente, criança, cara, aquilo ali era do vovô. E aquilo era uma paixão na minha vida. Eu via aquilo, eu ia para lá no final de semana e eu adorava. Via aquele monte de gente, final de semana, sanfona, violão. Isso E é aquilo muito virou bom, uma né? paixão, cara. Isso é muito bom. Aquilo entrou no meu sangue, mas, cara, foi impressionante. Foi transfusão imediata quando eu comecei a ver aquilo. Só que eu nunca tive condição de ter. Aí, quando eu me estabilizei, me casei, tinha meu patrimônio já, um patrimônio, graças a Deus, considerável. Eu disse para minha esposa na época, agora eu vou realizar um sonho meu, comprar uma fazenda. Ela falou, mas você não entende nada? Eu falei, eu não entendo mesmo não, mas vou entender, vou aprender, vou fazer curso, vou... Então também apanhei muito, mas fiz curso, ia nos lugares, procurava saber, ia em outras propriedades. Num primeiro momento eu achava que uma coisa era boa, hoje eu sei que não é. Sim. Hoje eu sei que qualquer negócio, igual o seu, igual o Mary Milk, igual a Fazenda, ele tem que ter aptidão para o negócio. Não adianta você falar, eu vou mexer com corte, se você tem uma fazenda pequenininha. A aptidão dela é para leite, é para final de semana, é para fezes, é para lazer, não é para corte. Para corte é outra coisa. É fazenda grande, com muita extensão de terra, de preferência área de baixada, que você conheça o que você está fazendo e tem um giro todo ano para vender, compra da pessoa certa e vende para a pessoa certa, porque senão a tendência também é o cara querer te comprar na hora ruim, te dar uma rasteira, te jogar lá no chão. Cara, tá cheio de artistas nesse mundo aí, cara. Eu já apanhei muito, muito, muito. E quando eu comprei a fazenda, eu liguei, eu falei com um amigo meu, engenheiro até, falei, cara, negócio de corte, por exemplo, é muito bom. Você compra o boi por tanto, em 2 anos ele engorda tanto e valoriza tanto. Mesmo que o mercado esteja estável, o valor de compra e de venda seja o mesmo, porque vai alterando de acordo com a época do ano, sobe a arroba ou desce. Mesmo que o valor seja o mesmo, você ganha na engorda. Só que eu não fazia outras contas. Capacidade de produção, tamanho de terra, entendeu? Compra e venda na época certa. Eu fazia um cálculo micro. Só que você tem que fazer um cálculo macro. Entendi. Muito maior, porque senão você não ganha dinheiro mesmo. Você vai ficar trocando figurinha a vida inteira. Aí, é paixão? Aí cada um assume. É paixão, se me der prejuízo, não tem problema. Como já até aconteceu comigo. Mas se é paixão é uma coisa, se é negócio é outra É coisa. verdade. Não pode acabar misturar, não, Não, né? Porque não o pode. prejuízo pode ser grande. Você pode conciliar bom negócio com paixão. Agora, misturar, não. E o que você acha que o agronegócio, a fazenda em si, te ensinou que o comércio não ensina? O que é essa diferença? Olha, duas coisas muito importantes que eu aprendi. Uma,
A língua do povo da roça, a calma, o tempo, tudo é diferente do povo da cidade. O povo na roça tem tempo, tem calma, tudo faz no tempo certo. Planta e colhe no tempo certo, mas não tem estresse, não tem correria, é povo calmo, tranquilo. Diferente da cidade, que a gente anda no estresse, numa correria doida, não dá tempo para pegar ali, porque o trânsito atrapalha. Então, uma coisa que eu aprendi na roça, eu aprendi a dividir o meu tempo. Opa, se eu tô aqui, tem que ser assim. Eu tenho que falar, eu tenho que ser meio rocês, vamos dizer assim. A minha língua muda. Não que eu fale errado, nem nada disso, nem que o povo fala, mas eu viro a chave para aquele tempo de tranquilidade, de calma, de cidadezinha pacata, de que o cara põe a bicicleta no lugar do carro, que para um cavalo. Eu costumo dizer que a prioridade é deles, eu estou errado. Se eu tiver que parar o carro na frente do mercado lá e tiver um cavalo amarrado, uma bicicleta, cara, teoricamente a prioridade é deles. Ali é a convivência deles. A gente que invade. E a gente acho que tem que saber que você, de uma forma ou de outra, tem que saber se... Por exemplo, chega um estado de chão, antigamente, eu pegava meu carro, passava na estrada de chão a 70, 80 por hora. Hoje eu ando a 15, 12, 20 no máximo. Para não dar poeira quem passa, para cumprimentar todo mundo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Então, quer dizer, você está no ambiente deles, então você leva esse respeito para eles. E outra coisa, você aprende, sabe, a dar mais valor à natureza. Para muita gente que não tem uma roça, que nunca teve, às vezes ele não dá valor a uma água, um gado, uma árvore, uma flora, uma fauna, ou seja, ele não dá valor ao que ele não conhece. E quando a gente começa a conhecer, cara, você começa a se envolver, a se apaixonar por isso. Entendeu? Isso é muito bacana mesmo. Você pensando na genética bovina, você acha que essa genética bovina em si é mais visão, trabalhar com esse nicho, né? Ou paciência? Muita paciência, porque é um produto que requer muito resultados, que depende de muitas coisinhas. Você tem um animal, você tem a genética, você adquire a genética, você trata do jeito que tem que ser, aí você acompanha se ela está produzindo ossos, a gente chama de óvulo, mas o nome certo é ossos. Se ela vai produzir embrião, quer dizer, tem todo um caminho a percorrer, é do animal, o profissional que vai aspirar, o jeito que vai conduzir isso até no laboratório, se o meio de cultivo é interessante, ou seja, é uma série de fatores para você ter um resultado de, em média, 50%. Tudo nesse caminho que dá um pouco errado, seu resultado vai caindo. Resultado baixo, prejuízo. Sim. Ou falta de lucro, que é a mesma coisa. Se você não lucrou, você deixou de ganhar, teve prejuízo. Então, é uma sequência de coisas que você tem que acertar muito. Quanto mais certo, melhor. Muita higiene, muita preocupação com o profissional, sabe? Porque a gente costuma dizer o seguinte, hoje a gente brinca de ser Deus lá dentro do curral. Porque eu tiro um óvulo de uma vaca e faço virar uma bezerra. Uma vaca me daria uma bezerra por ano. Teoricamente, deu a vida inteira para todo mundo e continua dando. Para a gente, ela dá 10 bezerras a cada 20 dias. Porque eu aspiro ela, o ciclo dela é como se fosse uma mulher, ela ovula de 21 em 21 dias. Então, quando ela ovula, eu vou lá e tiro todos os óvulos. Ela teria um óvulo dominante que ela vai virar um embrião, o bezerro dela. Eu pego esse e mais os outros, trago para o laboratório e ali a gente fecunda com boi. Então, a cada 21 dias, tem animal que dá 15, 20 bezerras, tem animal que dá 5 ou 6. Então, a gente acha uma média de 10 ou 12. Depende da quantidade de ósseo que o animal produz. Isso tudo é importante, a genética, que família que vem, qual é o trato que você dá, porque senão você começa a produzir menos e o seu resultado é menor. É muito detalhe, né? Então, paixão, persistência e conhecimento é muito importante. Hoje, o que significa legado para você, Vitor? Felicidade, família. Agora nós vamos começar aqui umas perguntas ping-pong. Tá bom. E vamos lá. Disciplina ou talento? Talento. Dinheiro ou tempo? Tempo. Cidade ou fazenda? Fazenda. Intuição ou planejamento? Planejamento. Trabalho duro ou estratégia? Estratégica.
Um erro que ensina. Queda. Quando você cai. Para levantar é difícil. Não tem como não aprender com a Não. queda, né? Quando você cai. E, cara, para levantar é muito difícil. Rotina ou improviso? Rotina. Maior orgulho da vida? Família. Sucesso em uma palavra. Minha empresa. Legado em uma frase curta? Deixar para meus filhos o que eu aprendi. Agora nós vamos tentar fazer uma pequena dinâmica aqui, rápida também, é só uma escolha rápida dentro de da pergunta, né? Crescer rápido ou crescer sólido? Sólido. Segurança ou risco? Risco, eu vivo de risco. Eu não sou muito de segurança, não. Razão ou experiência? Experiência. Liderar ou executar? Liderar. Persistência ou reinvenção? Persistência. Depois de tudo que construiu até hoje, qual ainda é o próximo sonho do Vitor Veloso? Até então eu tava cheio de sonhos, sabe? Crescer Mary Milk, montar franquias. Como em 2012 eu já tinha várias. Eu tinha 11 franquias assinadas, contrato de franquia, entendeu? E estava montando uma loja em BH, quando eu percebi que o negócio não estava. Não sei se você lembra, em 2016, teve uma fase muito ruim, foi aquela época que a Dilma sofreu um impeachment. Sim. Ali o Brasil estava quebrado. Mas começou de 2012 até 2016, não estourou. Estourou em 2016. Agora 2010, 11 e 12 foi muito bom, que foi a época que eu até mudei a minha sede de lugar. Sim. E aí eu estava empolgado, cheio de contrato de franquia, estava abrindo a loja em Belo Horizonte. Só que eu comecei a ver que ali a coisa já não estava boa. No meu mercado, dentro daquilo que eu conheço, eu vi que a coisa já não estava boa. Tinha 2 amigos meus, que casa experiente também, que tinha várias casas de fora, que estavam no processo de franquia junto comigo. Eu no meu ramo, um no de pizzaria e outro no de comida árabe. E eu cheguei para eles e falei, olha, eu não vou continuar. Porque no momento não é propício. Eu não posso colocar uma franquia na mão de uma pessoa que ela não vai ter resultado. Eu faço a pessoa perder, faço a pessoa acabar com o sonho, com o futuro, com o dinheirinho que ela tinha lá, com a reserva dela, e ferro com a minha marca. Sim. Então não adianta você crescer o olho. E eu fui bem tranquilo, bem pé no chão, dei um passo para trás. Os meus amigos na época falaram, você é louco, tudo acontecendo e você querendo andar para trás. Eu fui feliz, porque eu não andei para frente, mas fui crescendo devagar. Eles não, escorregaram feio os dois. E dá para ver que aconteceu, porque os dois estavam com franquia e se deram mal. Deram mal de quebrar mesmo, de acabar com tudo que tinha. Então, quer dizer, eu acho que eu estava no caminho certo. Então, eu tive aquela intuição de que ia ficar muito ruim, porque eu comecei a ver o dia a dia. O que acontece hoje no meu trabalho? Eu, tanto na fazenda, quanto na obra, quanto no Mary Milk, eu dedico. Eu não sou aquele cara que é só dono, eu tô lá. Eu tô acompanhando, eu sei o que tá acontecendo, eu sei o que estragou. Então, cara, eu consigo acompanhar meu negócio dia a dia. De uma semana para outra, eu consigo entender se tá melhor ou se tá pior. Sim. E eu consigo me reavaliar, ajustar as coisas a tempo real. Tempo sem esperar a coisa ficar muito grave. E eu tive essa intuição e falei, não vou continuar. Os dois continuaram e não deu certo. E eu parei, esperando a oportunidade melhor. Aí veio 2016, 17, 18, 19, que a gente está vendo que o Brasil, durante um tempo, aí não está bom para nada. Sim. Eu falei, não é hora de eu acreditar nisso. Mas hoje, seria o meu sonho, crescer e colocar Mary Milk alastrado para todo lado. Mas hoje eu falo que eu vou ajudar meus filhos na hora que tiver que fazer, mas eu não quero fazer mais. Eu vou deixar para eles fazerem. São 2 meninos jovens, inteligentes, estudados, sou muito trabalhador também e eu quero passar esse legado para eles. Eu tenho toda a experiência, toda a expertise, mas eu nem quero e nem preciso disso mais. Hoje eu já tô indo para 60, cara, eu tô começando a pensar em viver mais. Porque se você analisar que eu trabalho desde os 11 de carteira assinada, É um tempo é considerável. muito tempo. É muito tempo. Não reclamo de nada, tô cheio de saúde, tô cheio de disposição, mas penso que hoje, se eu analisar, tudo der certo, quanto tempo de vida útil eu tenho? Mais 10 ou 15 anos, não sei.
eu tenho que aproveitar. Porque eu sempre trabalhei e dediquei muito. Eu aproveitei também. Eu não deixei de aproveitar. Mas a minha vida sempre foi trabalho. Então, pouco que o patrimônio que eu consegui, a história que eu já... Eu acho que eu tenho uma história bonita, então o patrimônio que eu consegui, a história que eu já escrevi, eu acho que já dá para deixar meus filhos continuar com o legado. Tá certo, Vitor. Ô, Vitor, quero agradecer muito a sua presença aqui no Free Podcast e gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que quer empreender e deixar também as suas redes sociais. Pode ficar à vontade. Olha, eu tenho a rede social Mary Milk, né? Mary Milk Oficial. Rede oficial da minha rede, da a pecuária minha, que são as 3 fazendas. Mary Milk 2V. Então, fácil, é Mary Milk Oficial ou Mary Milk 2V. Agropecuária Mary Milk 2V. A mensagem que eu deixo é aquilo que eu sempre gostaria de ouvir. Cara, se você puder, ajuda o próximo. Seja fiel, seja companheiro das pessoas que você gosta, família, amigo, irmãos. Queira para os outros o que você quer para você, porque isso vai ser recíproco. E se você puder ajudar, ajuda. Se não puder, não atrapalhe. E você que quer crescer, cara, tem que acreditar. Cada um tem um feeling. Um é vendedor, o outro gosta de mecânica, o outro gosta de cuidar de roupa, de sapato. Então, a pessoa que trabalha na loja de sapato a vida inteira e gosta daquilo, se ela acha que tem que montar uma loja, que monte e acredite nisso. E no mais, eu, Vitor, com pouca experiência que eu tenho, qualquer um que precisar de ajuda pode me procurar. Com maior boa vontade, a experiência que eu tenho, eu passo para frente. Eu não tenho isso de guardar para mim. Se a gente não passar, o mundo vai acabar, né? Verdade. A gente tem que passar para frente. Então, passaria com toda honestidade. Pode querer montar uma loja de sanduíche e me pedir que eu vou ajudar. Não é meu concorrente, vai ser um companheiro. Tem um exemplo aí, uma pessoa que hoje cresceu em Juiz de Fora e há 25 anos atrás ele foi no Mary Milk me procurar e falou, olha, eu tenho uma loja em outra cidade, mas eu quero aprender os seus lanches. Eu dei um uniforme para ele e falei, fica aí dentro. Ficou 15 dias comigo, aprendeu tudo. E não me incomoda, eu acho que tem espaço para todo mundo. Um velho ditado que os antigos dizem, né? O sol nasceu para todos. Sim. A sombra talvez para poucos, mas, né? Tá todo mundo ter seu lugarzinho aí. Tá certo, Vitor. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Deixe seu like, comentário, nos sigam nas redes sociais. Grande abraço!